Bom dia de novo. Antes de começar com a nossa mensagem em si, eu queria fazer uma coisa um pouquinho diferente. Queria que vocês compartilhassem com uma só palavra, alguns de vocês, o que eu vou dizer aqui agora, tá bom? Primeira coisa seria, diga algo que Cristo é para você. Pode ser um título ou um atributo, tá bom? Mas cada pessoa vai dizer uma palavra só, entenderam? Quem é Cristo, o que Ele é, em termos de atributo ou nome, algo assim. Quem quer começar? Salvador, o que mais? Verdadeiro. Rei, Senhor. De máscara eu não consegui ouvir, Isolda. Senhor, tá certo. A leitura labial ajuda muito, né? Senhor. Alguém falou aí também? Santo. Maravilhoso. Esperança. Conselheiro. Príncipe da paz, Pai da eternidade, alguém falou aí, não foi? Perfeito, e Madelina? Não vi. Não entendi, não deu para ouvir. Okay. Oi? Deus Filho, ok. Filho do Deus vivo, muito bem, ótimo. Agora, outro ponto aqui, tá? O outro seria, algo que Ele quer que você faça. Uma palavra só, o que Ele quer que você faça, qual é a vontade dEle para você fazer? Uma palavra, um verbo, alguma coisa. Obedeça. Orar. Amar. Adoração. Imitar. Pregar. Perdoar. Ok. Alguns eu não ouvi bem, você tem que falar bem alto, que daqui não dá para ouvir bem, especialmente os que estão de máscara, mas deu para ouvir, a grande maioria deu para ouvir, tá bom? Ok, então todos nós sabemos algum atributo ou alguma qualidade de Cristo e algo que Ele quer de nós, tá? Por que eu comecei dessa forma? Porque tem a ver com a nossa mensagem aqui. Então vamos orar ao nosso Deus, pedir que Ele nos abençoe na transmissão dessa curta mensagem. Vamos lá. Santo Deus, muito obrigado por estarmos aqui agora, obrigado por esse culto, pelas aulas que tivemos, por essa igreja, pela adoração. Queremos te pedir agora que Tu nos abençoes com essa mensagem, que Tu me capacites em tudo. Em nome de Cristo, amém, Senhor. Muito bem. Falando de atributos de Cristo ou de ordens do Senhor para nós, vem à nossa mente algo muito importante que nós vemos muitas vezes evidenciado no Novo Testamento. Em muitos dos livros do Novo Testamento, das cartas ou outro, especialmente das cartas, nós vemos uma seção bem claramente destinada a falar do Senhor, do nosso Deus, ou seja, doutrina, ensino e seções mais exortativas, mais práticas. A gente vê os dois pontos, né? Ensino, algo que a gente crê, e também façam assim, exortações, algo que a gente deve fazer. E o nosso texto de hoje, na verdade, são dois textos que estão no mesmo livro, é uma carta curtinha do Novo Testamento, e foi uma das cartas de prisão de Paulo. Será que eu já dei uma dica boa? Então, quantas opções restam para vocês adivinharem qual é o texto, qual é o livro? Quantas opções? É uma carta de prisão, só pode ser uma de quantas? 4. Existem 4 cartas de prisão que Paulo escreveu, evidentemente, quando estava preso em Roma. A rigor, existe uma outra que ele também escreveu preso, mas chama de carta pastoral a outra. Então, quando fala carta de prisão, a gente pensa em 4 que ele escreveu na mesma ocasião, no primeiro aprisionamento dele em Roma, tá bom? Ele escreveu para os Efésios, escreveu para os Filipenses, uma carta para uma pessoa, que é para Filemon, e para uma igreja que eu não citei aqui. Qual foi? Falta uma, qual é? Colossenses, isso, faltou a carta aos Colossenses, tá bom? Então é o que a gente vai comentar agora, o nosso texto está aqui. É interessante que Paulo, será que ele fundou aquela igreja em Colossos? Aliás, Colossos é uma cidade que hoje seria na Turquia, tá? Será que ele fundou aquela igreja? Não, ele nem conhecia essa igreja, mas ele conhecia a pessoa que provavelmente foi quem fundou a igreja, um certo Epáfras, tá? Nós não sabemos muitas informações, a não ser que ele era um colega de Paulo, um colega ministerial de Paulo, e conhecia bem a igreja, novamente, provavelmente ele fundou a igreja e tinha sido pastor lá. Estava com Paulo na prisão, talvez acompanhando, e Paulo ouviu muita coisa dele acerca da igreja e se animou para fazer essa carta. Evidentemente, no lado humano, ele teve a vontade de fazer, mas sabemos que Deus estava orientando em tudo e inspirando essa carta. E essa carta é bem facilmente divisível em 2 partes. Tá? Uma, como eu comentei no começo, a metade dela, se a gente pudesse pegar a carta e repartir no meio,
praticamente seria a primeira parte, muita doutrina, muito ensino, e a segunda parte, grande ênfase em como é que nós devemos agir. A igreja estava passando por uma certa ameaça na época. Qual era essa ameaça? Doutrinas estranhas que estavam chegando. E essa doutrina, na base dela, estava uma negação de quem Cristo é. Ou seja, diminuir o poder de Cristo. Não é que rejeitasse a Cristo completamente, não. Não teria problema aceitar Cristo. Mas ele era um dentre vários. Ou seja, eles achavam, nessa ideia meio estranha, que entre Deus e os homens existia uma série de ou seres angelicais, ou seres espirituais, algo assim, que faziam um número grande de intermediários entre nós e Deus. Então, Cristo seria um deles, talvez até o mais elevado, mas não era o único intermediário, não era divino ele próprio. Então tinha essa heresia, entre outras coisas. Então Paulo escreveu, e muitas coisas que Paulo escreveu aos Colossenses foi exatamente acabando com essa heresia e defendendo quem é Cristo. Então por isso que na primeira parte da epístola ele exalta muito a pessoa de Cristo, é o nosso primeiro texto aqui. Vamos para Colossenses 1, de 13 a 17. Olha só que coisa bonita, que parte cristológica tão rica, falando de Cristo. Diz assim, ele começa falando de Deus Pai aqui, quando ele diz Ele diz assim, Ele nos libertou do poder das trevas, do império das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, o Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Tá? Ou seja, Deus nos arrancou das trevas e nos colocou no reino de Cristo. E o que aconteceu para nós podermos fazer parte desse reino? Perdoados dos nossos pecados. Agora o versículo 15 em diante, falando de Cristo agora. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. O nosso primeiro texto é só até aqui, mas viram aí que ensinamentos profundos e ricos acerca da pessoa de Cristo? Ele começa logo dizendo que ele é a imagem do Deus invisível e ele é a única imagem de Deus, tanto que ele chegou em certa ocasião a dizer para um dos seus apóstolos, quem vê a mim, vê o Pai. Então, se a gente quisesse imaginar como é que é Deus, como é que é o Pai, como é que ele se comporta, quais são os atributos dele, olha para Cristo e vê a imagem perfeita, um perfeito representante de Deus, isso é muito forte. Né? Mas ele diz também que ele é o primogênito de toda a criação. O que é isso, primogênito? Bom, primogênito, a rigor é o primeiro filho, é o primeiro gerado. Então alguém pode dizer, então ele foi o primeiro a ser gerado pelo Pai. Foi o primeiro que Deus criou, o primeiro ser que Deus criou foi Cristo. Se só existisse esse versículo na Bíblia inteira falando de Cristo, é claro, a conclusão óbvia seria essa. Porém, existem vários outros textos que falam inequivocamente que Cristo é Deus, a divindade dele. Então, se ele é divino, se ele é Deus e ele não pode ter sido criado, ele sempre existiu. Então, a gente tem que entender o que Paulo quis dizer com primogênito à luz dessa evidência. E não é difícil explicar isso, porque a palavra primogênito, além de literalmente quer dizer primeiro filho, o filho mais velho, mas ela tem um sentido também, que é de ser o filho que tem o privilégio, a prioridade, a questão de prioridade e de herdeiro. Então, especialmente na cultura daquela época, perante os judeus, eles tinham essa noção muito clara. O primogênito, o primeiro filho, era o que tinha a primazia, tinha a proeminência entre todos os filhos, era aquele que herdaria de uma forma muito especial. Então, isso na mente deles era muito conectada essa ideia de primogênito como o herdeiro, o que tem a prioridade, o mais importante. Então, o que ele está querendo dizer, ele é o herdeiro de tudo. Essa é a ideia. Como é que a gente sabe? Porque logo no mesmo versículo diz que ele criou todas as coisas. Tudo que foi criado por ele, então ele não pode ter sido criado. Perceberam aí? E diz que tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é o herdeiro de todas as coisas, não tenha dúvida nenhuma. Então, esse sentido encaixa bem aqui. Então, se alguns quiserem negar a divindade de Cristo usando esse versículo, você explica isso e mostra os outros versículos que falam da eternidade dele, etc., que você fica bem claro, não pode ter sido criado pelo Pai. Ok?
Mas ele fala aqui que tudo foi criado por ele. Uma outra curiosidade aqui, quando Paulo fala aqui em principados, potestades, soberanias, o que é isso? Entendemos que ele se refira a poderes celestiais. Provavelmente esses termos eram usados pelos hereges para dizer, existem as potestades, existem os anjos tais, os anjos tais, tudo isso aqui faz a plenitude de Deus, a pleroma, a plenitude de Deus é a conjunção de todas essas potestades e domínios. E Paulo aqui está dizendo, não, ele criou todas essas potestades, todos esses domínios. Agora, uma coisa importante, a questão de potestades envolve demônios. Então, Cristo criou os demônios? Sim e não. Ele não criou os demônios como demônios, ele criou como anjos, todos os anjos bons. E alguns caíram e se tornaram demônios. Então, podemos dizer que ele criou os que se tornaram demônios? Claro que sim, ele criou tudo, inclusive os anjos que vieram a se tornar demônios, mas só para a gente entender isso, entenderam? Ele não já criou o demônio mau, mas criou aquele ser que se tornou demônio, então ele é o criador dos que são demônios. Entenderam aí a lógica? Bom, pois bem, então no versículo 17 ele diz bem claro, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. O que é isso? Tudo subsiste nele. Ele sustenta tudo. Se o seu coração está batendo agora, você está respirando, é porque ele está sustentando. As leis naturais, tudo que existe na Terra, no universo, tudo ele controla com a palavra do seu poder. É muito poder. Como é que a gente imagina? Como é que pode uma pessoa controlar tudo isso? Eu sei que ele é Deus, é verdade, sim, mas mesmo assim, como é que pode controlar tudo ao mesmo tempo? Nós não entendemos e só podemos ficar pasmos diante de algo tão maravilhoso. Bom, Paulo fala muito mais coisas acerca do Senhor Jesus, que não vamos falar aqui agora, mas isso é só alguns pontos para a gente já ficar pasmo diante de tanta majestade. Doutrina. Agora vamos ver um pouquinho da seção prática, só 2 versículos da seção que eu falei, que é bem de comportamento. A partir do versículo 3, ele já começa a falar coisas bem práticas que nós devemos fazer. Mas eu quero ler só 2 versículos aqui, que são os versículos, capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim, Colossenses 3, 16 e 17. Que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Instruam-se e aconselhem-se mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. E tudo o que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Só esses 2 versículos que nós vamos comentar aqui agora. Ele começa dizendo, a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Bom, já cabe aqui uma pergunta, o que é a palavra de Cristo? Será que são as palavras que ele proferiu? Então, para a gente saber o que é a palavra de Cristo, a gente teria que ir para os evangelhos, porque lá registra as palavras que ele proferiu. Então, a gente tem que ver tudo o que ele disse, é isso que Paulo está dizendo que deve habitar em nós? Só as palavras que ele disse verbalmente, saindo dos lábios dele, é isso? Não. Eu entendo que seja muito mais do que isso, e uma dica para essa informação, a gente pode ver, não precisa ir lá se não quiser, mas eu vou ler aqui 1 de Pedro 1, versículos 10 e 11, é um versículo que lança luz em algo bem interessante, não precisa você ir lá, mas olha o que é que Pedro diz aqui, logo no primeiro capítulo de sua carta, capítulo 10 e 11, ele diz assim, falando dos profetas que escreveram o Antigo Testamento, ok? Ele diz assim, foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e investigaram. Eles profetizaram a respeito da graça destinada a vocês, investigando qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas que eram indicadas pelo quê? Espírito de Cristo que neles estava, ao predizer os sofrimentos de Cristo e as glórias que os seguiriam. Olha, o que ele está dizendo, vocês entenderam o que ele está querendo dizer? É muito importante. Ele está dizendo aqui que as pessoas que escreveram o Antigo Testamento predisseram acerca de Cristo, claro, era futuro, os sofrimentos e a glória. Mas por que eles escreveram isso? 2 aspectos. Eles investigaram a parte humana, eles pesquisaram, eles leram o Antigo Testamento, enfim, eles estudaram bastante isso, na parte humana eles se esforçaram, mas teve a fundamental parte divina. O quê? A inspiração que vem do Espírito Santo. O Espírito Santo inspirou aquelas pessoas a escreverem. Mas ele chama aqui o Espírito Santo de
Espírito de Cristo, muita doutrina aqui envolvida, o Espírito Santo é Deus, Cristo é Deus, olha só, o Espírito Santo é o mesmo Espírito do Pai e do Filho, olha a trindade aí, não é? Ao mesmo tempo, nós já vemos aqui que Cristo existia muito antes de nascer, o Espírito dele já estava ativo, não só existia, mas já agia pelo Espírito Santo nas pessoas que escreveram a Bíblia. O interessante é que o Espírito de Cristo inspirou pessoas a escreverem sobre o sofrimento que ele próprio, Cristo, ia passar aqui. Ou seja, quando o Senhor Jesus nasceu aqui, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Tanto que antes dele nascer, antes dele encarnar, quer dizer, nascer como ser humano, que ele já existia, ele já tinha dito, escreva isso, isso, isso. Várias passagens messiânicas do Antigo Testamento que falam do sofrimento de Cristo. Talvez você se lembre do Salmo 22, Isaías 53, tantas outras passagens, e falam da glória também. Ele próprio já tinha dito para escreverem aquilo e deixou registrado. Né? E que fantástico isso. Então, quando você vê ele aqui, naquela humildade dele, toda a majestade dele, mas humildade, sabia de tudo. E olha quem ele é. Né? Enfim, o que nós entendemos aqui? O Antigo Testamento foi escrito pelo Espírito de Cristo, através dele. Então, podemos dizer, pegando essa ideia, que a palavra de Deus como um todo vem de Cristo. É de Deus Pai, com certeza, mas também o Senhor Jesus Cristo. Podemos dizer que a Bíblia inteira é palavra de Cristo, pegando esse princípio, tá bom? Mas o que Paulo está dizendo? Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês. Né? Então, voltando aqui para Colossenses, talvez vocês tinham ido, ainda estejam em 1 de Pedro, não sei. Mas uma coisa importante que ele fala aqui, quer dizer, antes de eu prosseguir com a informação que ele dá aqui, uma ordem que ele dá, como é que a gente pode fazer com que a palavra habite em nós? É fácil, isso aqui qualquer pessoa pode responder. Leia, ouça, aprenda, óbvio. Interessante, agora pode ser bem óbvio, mas será que todos praticam da mesma forma? Todo mundo sabe que a palavra de Deus é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para tudo, sim. Mas será que nós estamos fazendo o melhor de nós no sentido de estudar a palavra? Olha, quando a gente fala estudar, não é abrir aleatoriamente, todo dia vou abrir aqui e ler a passagem que Deus me falou no coração hoje. Eu sei que Ele pode nos alimentar dessa forma, sim, é uma das maneiras que nós não tem nada de errado em si, com você abrir a Bíblia e ler uma passagem, errado não. Agora, não limite o seu estudo das Escrituras a isso, não faça isso, porque você não está se alimentando de uma forma mais profunda. Tá? Estudo das Escrituras é um estudo sistemático. O que é sistemático? Que você começa e vai continuando. Tá? Já pensou, você vai ler um livro e abre aleatoriamente no meio do livro e lê uma passagem? Depois você lê outra passagem? Você vai entender alguma coisa? Não. Então, a Bíblia eu sei que é a palavra de Deus, porém, envolve também uma mensagem a ser transmitida com lógica, e que a gente só pode entender se a gente for ler na sequência usando a nossa lógica. É assim, Deus opera espiritualmente, mas Ele usa a parte humana, a nossa mente. Então, é muito importante no estudo das Escrituras você ler em sequência. Não estou dizendo que deve ler os livros sequencialmente, não, mas cada livro em si, lê até o fim. Por exemplo, Colossenses. Começou Colossenses? Vá até o fim de Colossenses, porque ele tem uma mensagem, começo, meio e fim, cada carta, cada livro individualmente. Tá? Se quiser ler sequencialmente também todo o Novo Testamento, o Antigo, não tem problema nenhum, mas, pelo menos a nível de cada livro em si, leia em sequência, e não só leia, medite. É impressionante como nós somos fracos, nós somos limitados, e às vezes a gente lê, e um minuto depois já esqueceu. Bom, será que só eu que tenho esse problema? Eu acho que não, eu acho que todo mundo tem isso. Talvez uns mais do que os outros, uns têm mais dificuldade de concentração, mas normalmente nós não prestamos tanta atenção no que estamos lendo. Mas aí fica a instrução, fica a exortação, mergulhemos. Uma ideia muito boa, uma dica, quando você estudar as Escrituras, deixa ela ali e pensa, o que foi que eu li? Se eu fosse ensinar para alguém agora, o que eu acabei de ler, o que eu ia dizer? Faça esse treino. Para mim é muito importante, porque a gente vê onde quando a gente começa a mentalizar, o que eu acabei de ler, esqueceu tudo, a gente mostra, puxa, eu não estava tão atento, mas quando você lembra, não, eu li isso, aí você começa a ver os pontos falhos das informações que a gente não pegou. Então é interessante isso, se pega nessa ideia, faz de conta que você é um professor e vai ensinar o que você acabou de dizer para alguém, e tente mentalizar essas coisas. Olha, dá um trabalho o estudo das Escrituras, dá, mas é muito bom. E, na medida do possível, pegue comentários também, porque eles enriquecem bastante. Não são a base, mas são muito importantes comentários acerca dos livros. Enfim, estudemos as Escrituras. Mas o que Paulo diz aqui é que não deve ficar só nisso. O que ele diz que deve ser feito também, além disso? O que tem aí na sua Bíblia?
Habite ricamente em vós a palavra de Cristo e instruam-se e aconselhem-se. Interessante, não deve ficar só para si. A instrução que você recebeu da palavra, use para o bem dos seus irmãos e das suas irmãs. Claro, isso tem que ter bom senso. Aliás, ele até fala aqui, em toda a sabedoria, não é que você vai chegar aqui falando para todo mundo o que você leu, não precisa disso, mas esteja atento às necessidades, às circunstâncias oportunas, que na medida do possível, esteja atento com as antenas ligadas para compartilhar a palavra de Deus com as pessoas. É enriquecedor. Mas tente fazer com que as pessoas ao seu redor usufruam daquilo que você aprendeu do Senhor, ok? Interessante esse aspecto prático. Olha, a igreja em funcionamento, é isso, instruam-se e exortem-se mutuamente, é a igreja em funcionamento. Mas ele fala também de outro aspecto, além da leitura da palavra e da exortação pessoal, desse compartilhamento, ele fala também de quê? Qual é o outro ponto aqui? Louvando a Deus, ok, adoração, louvor, né? Então, acabamos de cantar nosso louvor, né? Ok, ele fala aqui de 3 tipos de música, o que tudo indica. Quais são? Ele fala de hinos, cânticos espirituais, aí salmos, começa com salmos, hinos e cânticos espirituais. Será que tem uma distinção clara entre esses 3 tipos? Não sabemos. Então, os estudiosos não batem o martelo, uns acham que são 3 tipos bem diferentes de música, outros dizem, não, são muito parecidos. Seja como for, não tem aqui uma regra específica, clara para seguir. Salmo é isso, hino é isso, cântico espiritual é isso. Não sabemos. Provavelmente os salmos indiquem realmente os salmos, provavelmente os salmos inspirados que estão no Antigo Testamento, sim. Alguns acham que hinos seria o que nós consideramos como hinos, aquele mais carregados de conteúdo teológico, pode ser, e cânticos espirituais, alguns acham que é algo mais de experiência, um louvor direto ao Senhor, algo assim. Mas seja como for, são sugestões. Mas o sentido é, use músicas, ou cânticos novos, ou hinos, seja como for, os mais densos teologicamente, aqueles mais de louvor direto, como muitos salmos são assim. Use o seu repertório, use todo o seu repertório para a glória do Senhor. Eu entendo que aqui não tem uma apologia a usar qualquer ritmo, não é o assunto, vamos usar qualquer estilo, vamos trazer tudo que é música para dentro da igreja, não é o assunto. O assunto é, uma vez dentro do que você considera reverente, use um repertório bem variado, por assim dizer, bem completo. Tá? A ideia seria essa. Mas então, tem algo muito importante aqui, 2 pontos que ele fala aqui dentro desse assunto. Gratidão e coração. Gratidão. Pode parecer, claro que eu sei que eu devo ser grato, mas você já pensou o que está implicado nisso? Quando a gente age com gratidão em relação ao Senhor, a gente está reconhecendo que nós não somos nada, não merecemos nada, e tudo o que nós temos, Ele nos deu, reconhecemos quem Ele é, Ele dá essas coisas, sem nós merecermos, porque Ele é bom. Isso evoca a nossa gratidão. Senhor, eu não mereço nada, mas Tu és maravilhoso em nos dar todas as coisas que você tem, tudo, sua família, seu alimento, condições de comprar uma roupa, de ter um transporte, a sua casa, seus amigos, sua igreja, tudo que você tem, oportunidades que você tem, portas abertas, portas fechadas, seja o que for, a saúde, ou a falta dela em algumas situações, seja o que for, Ele dá tudo. Quando você reconhece, vem dEle, eu não mereço, Ele deu, e Ele tem um propósito muito bom para isso, a gente fica grato. Então a gente reconhece todas essas coisas e fala no coração. Não sabemos se esse no coração se refere só a cantar de coração ou tudo isso de coração. Eu diria que tudo isso tem que ser feito de coração, ou seja, de uma forma intensa, não de uma forma mecânica de forma alguma. E o versículo 17, tudo que fizer, ele abrange tudo logo, né, Paulo? Seja palavra, seja ação, em nome do Senhor Jesus. Ou seja, para a glória dEle, em comunhão com Ele, como sendo um representante dEle. Tudo que você faz é Ele, como se Ele estivesse fazendo através de você. Isso é muito bom, porque aquilo que nós fazemos que não é correto, a gente, eu não posso fazer isso em nome do Senhor. Então, vai que você vai assistir alguma coisa, vai para um certo local, vai fazer alguma coisa, que você diz, não, isso não combina com Cristo, eu não posso agir como representante dEle nessa situação, assistindo isso, ouvindo isso, estando naquele lugar. Então, não faça. Ou seja, isso filtra muito, tudo que a gente for fazer. Cristo estaria comigo aqui fazendo no meu lugar? Sim, ótimo. Então faça como um representante dele. Tá? E dá uma alegria, porque as coisas que nós fazemos não são sem valor. Tem valor porque eu estou fazendo em nome do Senhor. Né? Então pensa isso. E sempre novamente, dando graças a Deus
Pai. Mais uma vez, Paulo enfatiza aqui a gratidão. Pois bem, tendo dito essas coisas, já vamos rumar aqui para a nossa conclusão. Falei que essa é uma mensagem curta, né? Mas o que a gente pode concluir dessas coisas que temos mencionado? Isso é só um resumo, né? Mas o que a gente pode concluir? Bom, esses dois pontos que nós mencionamos aqui, doutrina correta, ensino correto, que a gente crê, e ordens daquilo que a gente pratica, são os dois pontos mais importantes da nossa vida. O que você crê e o que você faz. Se você crê correto e age correto, amém. Se um dos dois pontos estiver deficiente, tem um problema sério. Os dois têm que andar juntos. Doutrina correta, prática correta. Lamentavelmente, muitas igrejas, ou muitos grupos, ou muitas pessoas individualmente, jogam muita luz em um deles e esquecem o outro. Não estou dizendo que todos fazem isso, mas podem incorrer nesse erro. Então, tem muito valor a doutrina em si, mas a prática anda longe. Está errado. Então, uma igreja que tem a doutrina toda certinha, mas os membros andam de uma forma toda desordenada e não se toma nenhuma providência nisso. Está errado. Por outro lado, a igreja muito ativa, ou um grupo muito ativo em uma certa obra evangelística que seja, de fazer o bem que seja, ótimo, mas não tem a doutrina correta, não está certo aquilo não está glorificando a Deus de uma forma direta, não, porque ele não conhece a palavra de Deus. Como é que nós vamos obedecer ao Senhor sem conhecer a palavra dele? Então, essas duas coisas andam juntas, onde um desses pontos falha, todo o nosso comportamento e nossa fé está, o nosso ser, por exemplo, a nossa vida aqui está bem deficiente, ok? Então, pensa nisso. Um outro ponto que eu queria que você guardasse isso na memória antes da gente encerrar, eu já tenho mais esse ponto e um outro aqui, mas não sei se vocês notaram que Paulo disse, habite a palavra de Cristo em vós, mas tem uma palavra que diz lá, como é que essa palavra deve habitar? Qual é a palavra que ele usa lá? Ricamente. Ele não diz quantas vezes você deve ler por dia, quantos capítulos por dia, quantos versículos por dia, quanto tempo por dia. Ele não diz, olha, vocês têm que ler meia hora por dia. Ele não diz isso. Ele diz ricamente. Isso eu estou sendo redundante, isso é muito rico, ele ter usado essa palavra. Por quê? Porque fica ao encargo de cada pessoa, mas ela tem que saber, ela tem que entender que para ela está fazendo aquilo ricamente. Perceberam a responsabilidade de cada um de nós? Ou seja, em termos bem práticos, você próprio, você acha que o que você está lendo das Escrituras é rico, ou seja, ela está habitando ricamente em você? Não precisa responder aqui, não faz parte daquelas perguntas que eu fiz antes, não. Fica só para você e Deus. Mas você entende que não, a palavra de Deus está habitando ricamente em mim. Sim, minha consciência está tranquila em relação a isso. É claro que eu sei que, num sentido, nós sempre achamos que precisamos fazer mais. Ok, é saudável isso. Não é bom a gente achar, já estou perfeito, não tem que mudar nada. Está errado isso. Não? Então, o correto é a gente realmente sempre querer mais, é verdade. Porém, existe uma diferença entre a pessoa que faz o máximo de si e ainda se sente que podia fazer mais, mas está fazendo o seu máximo, e aquela pessoa que realmente está negligenciando. Existe uma diferença e Deus sabe dessa diferença. Alguns de nós podemos, sabendo mesmo, estar falhando em alguns pontos, sabendo que nós estamos lendo muito menos do que poderíamos, passamos muito mais tempo fazendo outras coisas que são supérfluas e negligenciamos a palavra e ficamos nos sentindo meio nanicos na fé, ou no conhecimento da palavra, meio sem vitaminas mesmo, espiritualmente falando. Alguns de nós, a consciência pode acusar, eu não estou lendo tanto que eu deveria, você sabe disso, se for o seu caso, né? E outros não, eu estou fazendo o máximo que eu posso, quero ler mais, mas eu estou satisfeito nisso, minha consciência não acusa. E mesma coisa em termos de comportamento, nós sempre estamos nos debatendo com nossas fraquezas, sim, é verdade, mas existe uma diferença entre a pessoa que sabe que está falhando em alguns pontos e não toma providências. Existe uma diferença. Então, a ideia é essa. Estejamos de uma forma tal que você saiba, para você a palavra habita ricamente. Interessante que até no âmbito mesmo natural, pegando a analogia em termos de alimentação, as pessoas comem em quantidades diferentes. Eu, pessoalmente, eu como pouco, relativamente. Então, comparando com muita gente ao meu redor, eu sou conhecido porque eu me satisfaço com não tanto alimento. E outras pessoas têm que comer o triplo de mim. Tudo bem, mas com aquele pouco, graças a Deus, pelo que Ele me dá o tanto que eu preciso para estar bem, então eu me sinto satisfeito. Não é que, comi pouco, estou querendo mais. Não, eu estou satisfeito com aquilo. Pode ter pessoas que comam menos ainda, e outras que comam mais. Mas nós sabemos quando estamos satisfeitos. Aquele pouco satisfaz, pronto, acabou. Tá? Então, trazendo para a palavra, é a mesma coisa. Você está satisfeito?
Não vá comparar, mas tem uma pessoa que lê 3 horas por dia, eu só consigo meia hora. É o tanto que você pode? Amém. Faça meia hora. Para você, se é o máximo que você pode, é ricamente para você, claro. Agora, lembra que esse ricamente inclui não só o tempo em si, mas você está mentalizando, absorvendo aquilo. Enfim, que cada um de nós esteja agindo de uma forma tal em relação à palavra do Senhor, que você saiba, ela está habitando ricamente em mim, dentro das minhas condições hoje. E, finalmente, para a gente concluir, talvez alguns estejam numa situação passando algum problema, ou muito atarefados atualmente, estão numa carga extra de trabalho hoje, além do normal, então eu não tenho como me dedicar mais e tal. Ok, Deus sabe isso também, Ele sabe os limites de tempo que nós temos, com toda certeza, e a limitação até questão de saúde ou de outros problemas, Ele sabe. Porém, cuidado para não se amparar nisso, para deixar de fazer aquilo que pode fazer, ok? Não espere, quando eu estiver bem tranquilo de tempo, sem nenhum problema, nenhuma perturbação da minha mente, ou nada de saúde, ou financeiro, ou seja o que for, coisa para resolver, quando eu tiver, eu vou me dedicar mais ao Senhor. Porque se você for esperar para fazer isso, quando é que você vai começar? Nunca. Então, não deixe que circunstâncias adversas lhe empatem. Podem até atrapalhar um pouco, mas até o atrapalho faz parte, porque você vai demonstrar ao Senhor, Senhor, Tu és minha prioridade, eu vou fazer o máximo que eu puder. Até isso pode se tornar em bênção, porque você vai demonstrar ao Senhor que você valoriza mais a Ele do que aquilo que está lhe perturbando. Ou não se impeça disso. Quem escreveu isso aqui mesmo? Quem foi? O nosso texto? Paulo. Onde é que ele estava? Preso. Nada de conforto. Imagine você estar preso, né? Mas ele escreveu, continuou no ministério dele dentro do que ele podia. Ele podia sair e pregar nas igrejas? Não, mas ele podia escrever, e escreveu. 4 cartas inspiradas, fora outra mais tarde e tal, e muito sintonizado. Era Epáfras chegando e contando para ele de Colossenses, eram outros irmãos ali conectados com ele, muito ligado com as coisas do alto, além de pregar para os guardas que estavam com ele. Lá escrevendo aos Filipenses, na mesma ocasião, ele disse para os Filipenses, não fiquem perturbados com a minha situação, eles estavam preocupados, Paulo está preso, e agora? Ele disse, não fiquem assim não, se alegrem, porque Deus tem aberto uma grande oportunidade, e toda a guarda pretoriana tem ouvido a palavra. Ele diz lá em Filipenses capítulo 1, Paulo tinha sempre um soldado romano algemado com ele, quer dizer, o algemado era ele, mas um soldado colado com ele, acorrentado junto com ele, para guardá-lo. Não é nada confortável você ter uma pessoa o tempo todo com o seu lado, uma pessoa estranha do seu lado ali colado em você. Mas imagine o privilégio daqueles guardas romanos que ficaram horas do lado de ninguém menos do que Paulo, né? Então, muitos estiveram lá com ele, devem ter ouvido muita coisa. Enfim, oportunidade de serviço ali onde Paulo estava. E nós podemos ter oportunidade de serviço onde quer que nós andemos, seja na área de saúde, no hospital, ou seja onde for, seja pagando uma conta, seja isso, seja aquilo, ou na oficina, oportunidades que Deus lhe dá para servir ali. Então, aproveite os problemas do dia a dia para servir ali mesmo. Não deixe que os problemas lhe empatem de fazer o que a Bíblia manda. Tá bom? Finalmente, se cada crente, se cada um de nós fizer o melhor possível dentro dessas áreas, teologia correta, prática correta, aconselhando uns aos outros, olha, nós vamos ser muito fortalecidos. Cada um de nós e a igreja como um todo. Feliz da igreja que os membros estão nessa categoria. Porque você vai ser beneficiado porque está beneficiando os outros vão lhe beneficiar e eu também. Que nós façamos o melhor possível e que Deus abençoe cada um de nós individualmente e a nossa igreja como um todo. Amém? Santo Deus, obrigado por essa palavra, que tu toques nossos corações com ela, em nome de Cristo. Amém.